Olá, amigos! No tema de hoje, vamos falar sobre o que o olhar superficial não vê. Introdução. À luz dos ensinamentos do racionalismo cristão, o que mais preocupa hoje não é a violência, a instabilidade política ou a sensação de crise global, mas a incapacidade de muitos de notar o que está por trás desses fenômenos. Os fatos são narrados com exatidão, mas suas origens raramente são questionadas. Olha-se para o efeito e ignora-se a causa. Por isso, nada muda. O debate público se acostumou a uma visão superficial da realidade. Soma dados, monta estatísticas e comenta as consequências, mas não alcança as forças silenciosas que moldam as atitudes e definem o amanhã. Essa perda de horizonte empobrece o espírito. Uma sociedade se perde quando deixa de ver que as grandes crises não surgem do nada, mas nascem de pequenas mudanças que se acumulam na mente de uma geração. Nenhuma civilização entra em colapso só por economia ou política. Antes disso, perdeu-se a clareza sobre quem somos, o que fazemos no mundo e qual o sentido de viver. A esperança, estrutura da consciência. Hoje virou hábito reduzir a esperança a uma visão superficial e materialista, a mera expectativa por dias melhores. Sob essa ótica, ter esperança seria cruzar os braços e anular a inteligência, torcendo para que o futuro se resolva sozinho, sem o esforço da vontade. É comum ver quem se diz otimista, mas segue paralisado, esperando que o mundo faça aquilo que a própria consciência se recusa a assumir. A verdadeira esperança, à luz da espiritualidade, é muito mais profunda. Ela surge quando se percebe que a vida não se limita ao momento atual. Não se trata de ingenuidade, mas de lucidez. Quem tem essa postura não nega a dor, os sofrimentos ou as fases ruins. Apenas entende que nada disso define o fim da linha. A esperança é uma forma de inteligência, a certeza de que a realidade ultrapassa aquilo que os olhos conseguem enxergar agora. Por outro lado, o desânimo cresce quando se perde essa visão ampla e os fatos passam a ser julgados pelo valor imediato. Quem foca apenas nas partes isoladas não nota o fio condutor que une tudo. E, se a vida deixa de ser vista como um processo de aprendizado e evolução, o amanhã passa a dar medo ou vir um vazio repetitivo. Empobrecimento da experiência humana. A mentalidade utilitarista encolheu a percepção moderna. Aprende-se a calcular, a organizar e gerenciar sistemas complexos com maestria, mas desaprendeu-se a refletir sobre o valor da própria existência. Tudo passou a ser medido por lucro, agilidade e resultado imediato. Com isso, a espiritualidade foi deixada de lado e acabou esquecida na rotina. Não é por acaso que o sofrimento psíquico cresce tanto em toda parte. Essa mudança alterou o jeito de viver. Perguntas essenciais sobre o propósito da vida, o valor da dignidade e o papel do sofrimento foram trocadas por metas práticas. O resultado é que muitos vivem hoje em um exílio interior. Batem metas, cumprem horários e acumulam conquistas, mas não veem nexo, rumo ou sentido no que fazem. A desesperança como perda de profundidade. O desespero não surge de uma única tragédia, ele instala-se aos poucos, quando se deixa de ver significado no dia a dia, quando os pensamentos ficam soltos e o lado espiritual é negligenciado. Logo, aquilo que mais importa a longo prazo. Sem essa força interna, os dias parecem soltos, sem conexão e sem um objetivo maior. Chama a atenção o fato de a cultura atual ver a dor apenas como um erro ou uma pausa na felicidade. Esqueceu-se
a velha lição de que os testes moldam o caráter. Uma mente que não sabe dar sentido às quedas fica frágil diante do desespero, pois perde a base que transformaria o sofrimento em maturidade. Os antigos marinheiros sabiam que as correntes mais fortes do oceano ficam escondidas. O vento na superfície pode apontar para um lado, enquanto as águas profundas guiam o barco para outro. A vida funciona igual. Os caminhos mais importantes correm por baixo das aparências. Quem é superficial julga o agora. Quem tem maturidade espiritual busca a correnteza do fundo. E é aí que a esperança volta a ter força. O progresso humano e seus limites. Ninguém nega as conquistas da história, a evolução da ciência, a busca pela paz, os avanços dos direitos humanos e o respeito à dignidade são vitórias reais. A criação de órgãos internacionais de apoio mútuo prova esse desejo de evolução. Porém, nenhuma tecnologia resolve por si só os dilemas essenciais da condição humana. Melhorar as ferramentas não melhora por si só quem as usa. Uma mente brilhante pode conviver com um vazio moral imenso, e é essa dissociação que explica grande parte das crises atuais. Vive-se um paradoxo. Há ferramentas incríveis para mudar o mundo exterior, mas falta capacidade para arrumar o mundo interior. O crescimento se multiplica em 1000 especialidades, mas perde-se a visão do todo. E, sem essa visão unida, até a evolução vira motivo de ansiedade. A solução não é virar as costas para a tecnologia, mas uni-la a uma visão espiritual mais ampla. E é isso que devolve sentido de direção que a técnica não pode dar. O avanço tecnológico precisa de crescimento interno, da lucidez, do foco e da compreensão da vida. Sem essa parceria, o progresso fica incompleto. Aprendizagem silenciosa. Há um aprendizado nos contrastes que o mundo focado no conforto rápido não entende. As lições mais valiosas vêm do esforço de superar os obstáculos e não da facilidade. Os estudos filosófico-espiritualistas, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, mostram que crescer por dentro depende de como se responde às experiências da jornada. Uma estátua não surge apenas da matéria que o escultor insere, mas, sobretudo, daquilo que ele retira da pedra. Da mesma forma, certas crises retiram do ser humano ilusões, vaidades e certezas falsas que travavam o seu crescimento. Isso não significa gostar do sofrimento, mas entender que o prazer contínuo esconde ricas profundidades da vida. Até a desesperança, se bem lida, mostra algo bom, uma revolta contra a injustiça, a maldade e a falta de rumo. Em alguns momentos, ele não indica fraqueza moral, mas sim uma recusa em aceitar o erro como destino certo. Essa indignação, quando orientada pela espiritualidade autêntica, ganha força para a renovação. Assim, o aprendizado silencioso da experiência, fundamentado no esclarecimento espiritual, consiste em ver mais longe, purificar o olhar, fortalecer a vontade e extrair valor de cada experiência. É nesse campo interior que a esperança renasce, não como quem espera sentado, mas como energia que reorganiza tudo por dentro. Conclusão: a esperança, a luz da espiritualidade, como nos é apresentada pelo racionalismo cristão, não significa fugir da realidade. Pelo contrário, significa entendê-la a fundo. Quem tem essa visão não ignora os conflitos do mundo, nem fecha os olhos para as fases difíceis da história, mas sabe que nenhuma crise apaga as possibilidades de renovação e o poder do espírito. A vida é sempre maior do que o momento ruim que
tenta sufocá-la. Existe um realismo superficial que só vê problemas, falhas e previsões ruins, mas há outro, mais maduro, que repara nas sementes que crescem quietas no meio da tempestade. O que é vital quase nunca faz barulho, atua nos bastidores, fora do alcance dos olhos, mas nítido para a sensibilidade interna. As grandes transformações não começam com estrondo, nascem de um movimento interior, de um exame sincero de si mesmo, da ampliação da consciência moral, do respeito ao próximo ou da reconstrução lenta da própria existência. É nesse território íntimo que a esperança se apoia, sabendo que a escuridão nunca dura para sempre. Enquanto houver a capacidade de superar o peso do momento, ampliar os horizontes e buscar um propósito além das aparências imediatas, a desesperança não vencerá. Quando enraizada na espiritualidade, na lucidez e na vontade de crescer, a esperança consciente e focada na evolução é o realismo mais puro que existe, aquele que enxerga o mundo exatamente como ele é, mas sabe perfeitamente o quanto ele pode melhorar, ser melhor, mais luminoso e mais evoluído. Muito obrigado.